e a eficiência do trabalho embarcado é menor. Nós temos que pensar sempre nisso. Existe um custo por morar em São Paulo, né? É o mesmo custo de abrir a torneira e saber que eu vou pagar aquela água para a Sabesp. Dessa mesma forma, o custo urbano de São Paulo está aumentando. É preciso pensar nisso de alguma forma para a gente entender esses conceitos. Tá? Aí, em 2000, nós tínhamos mais de 3.000 pontos de inundação cadastrados, em 2000. Hoje, em 2014, isso daqui deve ter chegado a uns 5.000 pontos cadastrados, né? E isso motivou, a partir de 90, 95, motivou um estudo dos custos de inundação. Para o ABC Paulista, que foi a nossa primeira grande bacia estudada, a bacia do Tamanduateí, em 1997, por dia de ocorrência de inundação, nós tínhamos uma perda de produção de 16 milhões e meio de reais, 3 milhões de euros, 4 milhões de euros aproximadamente, tá? E perda em massa salarial, 9,8 milhões, 3 milhões, 2 milhões e pouco. O custo anual... Opa, voltar. A gente sempre aperta o botão errado. O custo anual de 4 dias de ocorrência por ano era de 260 milhões de reais em 1997. Se a gente atualizar isso aí numa base do IGPM, dá 1 bilhão de reais ao ano, 333 milhões de euros. Isso é a deseconomia da inundação. Tá? Esses números podem variar, a gente precisa atualizar esse estudo, a gente fez só uma atualização monetária aí da coisa, né? E existem os outros custos envolvidos, uma perda de uma vida não há o que pague. Né? E a gente sabe que em toda inundação você tem um novo evento acontecendo, você tem perda de vidas e isso não tem o que pague. Então, a gente, esse momento aqui, né, dos 260 milhões de reais, levou o governo a procurar medidas que a gente pudesse trabalhar a bacia de uma outra forma. O Tietê já estava esgotado. Né? A retificação do Tietê já tinha se colocado como... Essa intervenção final do Tietê era final. Nós não podemos mais mexer na declividade, nós não podemos abrir mais a calha. Quer dizer, eu não consigo intervir mais no Tietê. Então, daí tem que procurar outra solução que não seja a intervenção. E qual foi? Né? Nós começamos a trabalhar com novas intervenções de limpeza e desassoreamento, já não mais no Tietê somente, mas em outros córregos que estavam começando a cada vez dar mais problema. Nós tivemos que trabalhar com algumas canalizações e rebaixamentos e, principalmente, um intensivo programa de reservatórios de detenção e controle de cheia, que eram chamados de piscinões. Né? Nós estamos deixando de usar esse nome até por uma questão social. É piscinão, eu vou nadar lá. Então, nós já tivemos vários casos de pessoas que morrem dentro do piscinão. Tá? A Sabesp tem esse problema também nas caixas d'água, nas elevatórias, nos reservatórios deles. As pessoas invadem para nadar. To swim. E agora, de novo, diques e polders, nós estamos começando na fase de polderização, nós estamos transformando São Paulo na Holanda, porque já não tem mais o que fazer, então alguns pontos baixos da cidade, que as avenidas passam abaixo da cota de inundação, vou dar alguns exemplos básicos, Ponte da Vila Maria, Ponte da Vila Guilherme, Ponte do Limão, Ponte da Casa Verde, Ponte da Vila dos Remédios, todas essas pontes, né, essas travessias de rio para nós, são artérias, são vias cruciais para o sistema viário de São Paulo, todas elas têm problema de estarem abaixo da cota de inundação. Então, muitas vezes, a drenagem local não consegue jogar para dentro do rio Tietê. E aí a água volta. Quando volta, para a marginal também. Então, nós estamos trabalhando com um processo de polderização. É outra medida extrema na cidade de São Paulo. Algumas não estruturais que nós temos feito são ajudar as prefeituras, as municipalidades, com legislações de uso e ocupação do solo que visem alterar a forma de ocupação. Basicamente, as leis de piscininhas para retenção de água, outras leis de uso e ocupação, limitações construtivas, isso tudo influencia na forma com que a gente recebe a água. O nosso regime de chuvas aqui é bastante diferente do da França, né? Lá eles têm os degelos, nós não temos. Por outro lado, nós temos chuvas torrenciais e um sistema separador absoluto, né? As águas de chuva, lá na França, vocês têm um sistema unitário. A água de chuva, água pluvial e as águas servidas vão para a mesma calha. Aqui nós temos ele separador absoluto, o esgoto e as águas pluviais. São duas redes distintas. Tá?
Não estruturais ainda, educação ambiental e conscientização tem sido feita muitas vezes até com auxílio do FEHIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, e a nossa maior medida que a gente tem investido muito ao longo desses anos é o Plano Diretor de Macrodrenagem. É um plano, é um planejamento que a gente veio executando ele desde 1988, depois 2010 teve a primeira revisão, né, a entrega inicial, depois 2010 a fase 2, e a fase 3 foi lançada agora. Ela ainda está na fase de revisão final, mas vai ser publicada esse ano. E a cada revisão, a gente vê as bacias e faz a evolução das bacias e vê o que está acontecendo. O fase 3, que é o plano da fase 1, vejam, lá em 1998, já havia a preocupação com a bacia do Rio Juqueri, do médio Rio Juqueri, que é a que nós vamos tratar a partir de agora. Essa bacia aqui já era uma das bacias críticas. Você tinha a Tamanduateí, que foi a primeira a entrar nos piscinões. Você tinha a do Cabuçu de Cima, Rio Cabuçu de Cima, ali em Guarulhos, Fernão Dias, Dutra, que também era bastante problemática. Você tinha a do Pirajussara e a do Ribeirão Vermelho. Essas 5 bacias foram elencadas como prioritárias lá em 1998. Tá? E agora, já em 2010, a gente já estava tendo outros problemas além dessas bacias. Já começou a aparecer o São João do Barueri como um novo problema, principalmente pela expansão urbana naquela região. Então, vejam, desde 98 a gente trabalhava essa bacia. O Tamanduateí hoje tem uma solução bastante conhecida, que são os piscinões. O duro é investimento, a inversão em cada piscinão. Nós estamos falando de piscinões de 35 milhões, né? 35, na época custavam menos, custavam na ordem de 8 milhões no começo do plano, mas hoje pode-se falar em 35 milhões. Esse aqui é o AT1A na Prefeitura de Mauá, são dois, AT1 e AT1A, são que nós chamamos de piscinões inline. Essa várzea inundável aqui, ela recebe a água do Tamanduateí para acumular e impedir de chegar mais abaixo em São Caetano, Santo André, e por aí vai. Esse aqui é o Ecovias Imigrantes, no Tribunal de Ribeirão dos Couros, que é um afluente do Tamanduateí. Isso aqui é a rodovia dos imigrantes. Tá? Isso aqui foi logo antes da inauguração, ele estava pronto e ia ser inaugurado. Esse aqui é um coberto, a Praça dos Bombeiros em São Bernardo do Campo, ele está aqui embaixo, tá, para ver que tem uma urbanização. E aí, a partir do desassoreamento do rio, a gente faz nessa forma aqui, né? Sempre trabalhando dentro do rio, com barcaças transportando ao longo do rio. A gente enleira o material, põe na barcaça e leva embora. Mas isso é bom para rio de grande porte, né? Olha o tamanho da barcaça, o tamanho da escavadeira e tal. O duro é quando você chega nos afluentes menores. Lembrando que nós estamos junto das cabeceiras do Tietê. As nascentes do Tietê, os formadores do Tietê, estão a menos de 100 quilômetros. Eles estão em Salesópolis, que está a 58 quilômetros de São Paulo. Então, nós não temos um volume de água tão grande assim. Embora a capacidade nominal lá em Edgar de Souza, lá no final da região metropolitana, seja 1.400 metros cúbicos por segundo em cheia, durante o período de estio, a vazão cai bastante. Cai próximo a 70 metros cúbicos, 80 metros cúbicos. Então, a gente tem que trabalhar com cuidado por causa do calado e outras coisas. O Jean Marco vai ser uma das visitas que nós vamos fazer. Nós devemos ir lá ver como é que a gente faz isso daqui. E aí, os desassoreamentos com os volumes, né, previstos para 2011 e 2012, nós estamos renovando 2014 agora, mas você trabalha com um aporte de sedimento da ordem de 1 milhão de metros cúbicos por ano. A bacia do Tietê entrega 3 metros cúbicos de sedimento por segundo. Eu vou parar de limpar. Não, nós não vamos poder parar de limpar nunca. Esse é o preço um dos preços que nós pagamos por ocupar essa área. Tá? Isso tenham claro. Nós vamos continuar limpando o rio. Limpeza não é despoluição. A gente vê limpar e não despoluir. Não. Uma coisa é pegar a poluição, o que está dentro do volume do rio. Outra coisa é tirar o lixo que está chegando do rio e a terra que está chegando do rio. Se nós não tirarmos esse 1 milhão de metros cúbicos por ano, em 2 ou 3 anos a calha zera. Ela perde capacidade. Tá? Então, isso é contínuo. E isso leva a um problema. Onde é que eu ponho 1 milhão de metros cúbicos de sedimento? E esse sedimento não é areia pura. Se fosse areia pura, era fácil, né? A gente punha ou se fosse uma terra boa, a gente levava para algum lugar. Acontece que, por São Paulo ter sediado muitas empresas e tudo mais, a poluição e os rejeitos industriais estão muito presentes aí. Tem metal pesado, tem organoclorados e tal.
Então, em alguns pontos, o Michele até lembra que tem outras coisas piores. Mas, enfim, o maior custo hoje para nós, e isso tem que ficar claro, é o licenciamento de áreas que nós chamamos de bota fora. Tá? Eu pago, né, o governo de São Paulo paga 10, 15 reais para remover de dentro do rio e paga 80 reais a tonelada para depositar no aterro sanitário. Por quê? Porque o material é considerado não inerte. Então, dá para perceber a desproporção, a diferença disso. Então, esse é o grande problema que nós temos. Primeiro, aonde colocar esse material? Segundo, como colocar esse material? Tá? Isso é frequente. E não é só no Tietê. No Aricanduva é assim, no Tamanduateí é assim. Em todos os rios metropolitanos nós temos esse problema. E os problemas de custo. Tá? Então, no Rio Juqueri, quando nós fizemos uma experimental que eu vou falar agora, nós gastamos, o projeto era de 16 milhões. Desses 16 milhões, 12 eram para transporte e deposição final. 4 milhões eram relativos à escavação. Então, hoje, o problema não é escavar, é o que fazer com o sedimento. Né? Aí também fica uma dica, Jean-Marc, o que você puder dar dica para a gente do que fazer. Se quer, vamos montar pellet, fazer alguma coisa. Enfim, nós precisamos dar um jeito nisso. E tem isso. Essa é uma realidade. Teve uma reportagem na televisão há um tempo atrás em que um maluco bem intencionado, um cara sério, desceu o Tietê, né, o vigia do Tietê, ele desceu o Tietê com um caiaque. E ele chegou na região ali de São Miguel Paulista e ele não conseguia passar por conta das carcaças. E aí nos pediram para ir lá limpar as carcaças. O pessoal foi na emergência de sábado e domingo para tirar as carcaças. Ah, deve ter 2 ou 3. Nós tiramos 35. Só daquele ponto. E o grande problema, essas carcaças, aí tem uma outra história engraçada, né? Coisa de legislação brasileira, viu, Jean-Marc? A partir do momento em que nós retiramos a carcaça, nós somos fiéis depositários, porque ela é um bem patrimonial de alguém. Então, até o processo ser concluído e tal, ela é um bem patrimonial de alguém. Então, a gente tem que ficar com as carcaças. E a gente chamava a polícia para devolver para eles. Não, não vai pôr isso aí no meu pátio, não. Aí nós ficamos com mais uma encrenca para resolver. O que fazer com carcaças que a gente tem que ficar como guardiões da lei. Tá? Isso é uma encrenca. Enfim. E aí a gente começou... Em 2010, nós tivemos um período chuvoso excepcional por conta da ocorrência climática chamada El Niño. Então, nós temos a dupla El Niño, Laninha, trabalhando aqui na região metropolitana de alguma forma. Nós tivemos uma... Fala, Michele. Michele está dizendo que nós vamos precisar dos dois juntos. Na fase 1, nós tivemos inundações em São Paulo inteiro. E aí nós corremos atrás, né? Literalmente. Vamos entender o que está acontecendo, e foi aí que nós propusemos uma versão descentralizada. Vamos atuar em tudo que a gente puder ao mesmo tempo para evitar novas ocorrências. Nós fizemos uma emergencial, mas emergencial de última hora mesmo, no trecho médio do Tietê, Franco da Rocha e Caieiras, o Rio Baquirivu em Guarulhos, o Três Pontes em São Paulo e Itacoaquecetuba. Esse foi o que ficou famoso, porque um conjunto habitacional que tinha lá perto ficou 40 dias debaixo d'água, e a gente falava que não ia descer mesmo, porque o Tietê tem uma declividade muito baixa, da ordem de 2,5 metros por quilômetro. Tá? Ele é muito plano, a gente está num planalto mesmo, ele tem pouca declividade, ele tem uma velocidade de escoamento muito lenta. Voltando a uma questão histórica, o Rio Tietê era conhecido pelos indígenas como Anhembi. Né? E o planalto aqui, o Piratininga, era o planalto do peixe seco. Porque os peixes saíam nos transbordamentos do rio, o peixe ficava encalhado no que hoje é a marginal e morria seco ali. Então, você tinha várias coisas. Então, o planalto de Piratininga é o planalto do peixe seco. Tá? Essa é uma característica do rio. Ele espraia e demora meses para voltar. Ele demorava meses para voltar. Tá? Então, nós ocupamos essa várzea. E o problema é nosso agora. Aí, o Guaió, que é a divisa de Itaquá e Poá, o Cotia, Carapicuíba, em Jandira, Barueri, o Carapicuíba, em Carapicuíba. Nós atuamos em todos esses rios, né? O Caputé, em Arujá, e o Araraquara, em Santa Isabel. Vejam que tudo fora do rio Tietê, mas todos eles correlatos ao Tietê. Na fase 2, a gente também identificou outros rios que estavam necessitados, né? E todos eles... Isso aqui é a cidade de São Paulo, né? O município de São Paulo.
E aqui vocês veem as bacias hidrográficas que estavam dando problema, todas elas dando inundação na fase periférica, na faixa periférica de São Paulo. Resultado da expansão urbana. Tá? Aqui é um reservatório, nós temos um problema. Hoje, o nosso grande problema, além dos córregos, é a manutenção do que foi uma solução. Né? Até então era uma solução, foi bastante eficiente, né? Impediu que a Volkswagen fosse embora, impediu um monte de empresas de ir embora do ABC, só que, ao mesmo tempo, se tornou um novo problema, pela questão do assoreamento. Né? Os piscinões em geral... Opa, volta. Isso aqui é um piscinão cheio. Aqui embaixo, aqui a 8 metros de profundidade, aqui tem um campo de futebol, porque ele foi pensado para ser uma área de lazer. Então, o problema não é ser o campo de futebol, o problema é a quantidade de lixo que é colocada aí, né, e assoreamento. Ó, isso é um piscinão novinho, ele não foi operado ainda, ele não deu cheio ainda. Tá, é lindo, né? Maravilhoso, parece uma obra de arte. Depois, aqui também ele está novinho, parcialmente cheio. Tá? O AT Córrego Corumbé, em Mauá, com 105 mil metros cúbicos. Isso aqui é depois. Esse é no Aricanduva. Olha o tamanho da máquina em relação ao piscinão. Tá? Isso é o que a gente encontra dentro do piscinão. A máquina limpando, né? Vocês veem que coisa. Isso aqui é o gradeamento do piscinão, das bombas para esvaziamento. Então é o que você vê. Lixo para tudo quanto é lado, pneu. Durante o rebaixamento da calha do Tietê, nós tiramos, só num trecho, 120 mil pneus. Dá para calçar 30 mil carros, né? Praticamente uma cidade inteira pode pegar pneu ali e ficar tudo certo. Enfim, o que nós vemos... Olha isso aqui. Ó. Isso é um desassoreamento. Olha o tamanho da máquina em relação ao que ele tem que remover do piscinão. E ele já se perdeu aqui, né? Então, esse piscinão praticamente tem que ser refeito. E, como eu falei, não é só tirar de dentro do... Colocar para o canto é fácil. Né? Varrer para debaixo do tapete é fácil. O problema é tirar dali e levar para onde? Tá? Em determinadas situações, nosso transporte chega a 90 quilômetros de distância, a R$1. Quando o preço é bom, é R$1. Né? Mas o preço de mercado é R$2, R$2,50 por metro cúbico, quilômetro. Façam as contas. Isso é caro. Nossa solução hoje é extremamente complicada. Sem falar nisso aqui, né, Jean-Marc? Isso aqui é o córrego Jacu-Peral, ali na região da Avenida Jacu-Pêssego. Ele é um afluente do Jacu, e ele foi totalmente tomado por um bairro. Né? Aí, ó. A prefeitura tinha canalizado ele com uma margem, ele tinha uma seção trapezoidal grande, com uma canaleta de fundo para vazão de base. A população veio e tomou as casas de ocupação irregular, tomaram a lateral do rio inteira. Então, hoje, o que se pode fazer aqui? Nada. Nós não temos como entrar para trabalhar. Eu não consigo pôr uma máquina aqui dentro, eu não consigo nem fazer limpeza manual exatamente por conta disso, porque eles também não têm rede de esgoto aqui. O que acontece, a Sabesp andou implantando tal, mas eles fazem a questão sistemática de jogar para cá. Então, vocês estão vendo, todos esses canos aqui são redes de esgoto das casas. Tá? Esse aqui é o córrego do Oratório, ali na saída junto do Tamanduateí. Desculpa, fugiu o nome. Olha aí, é lixo. Então, quando a gente fala de educação, hoje nós temos um problema sério. A limpeza de rio deixou de ser uma tarefa de desassoreamento e passou a ser uma tarefa de limpeza pública. É quase que coleta de lixo. Existe uma estimativa de que 10% de todo o lixo da região metropolitana é jogado nos córregos. O lixo coletado são 16 mil toneladas dia. Então, são 16 milhões de quilos de lixo. E nós estamos falando, então, alguma coisa em torno de 1.600.000 quilos nos córregos, diariamente. Esse é um dos grandes problemas, né? O que fazer com essas coisas? Porque isso daqui ele tem que ir para aterro sanitário, ele não pode ir para um aterro inerte. O inerte é muito mais barato do que o aterro sanitário, até porque você coloca o material lá e ele não vai causar problema. Nos aterros sanitários você tem todo o problema de geração de gás, endemia e por aí vai. Bom, o Médio Juqueri, para a gente voltar ao assunto, ele abrange Mariporã, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e São Paulo. Essa região aqui assim. Tem uma população de 500 milhão de habitantes, 500 mil habitantes. E ele está junto das importantes áreas de mananciais e preservação ambiental. O nosso sistema Cantareira está aqui, ó. E a Guaraú,
né? A estação Guaraú, que é a nossa principal estação de tratamento, está aqui. Ali, perdão, aqui. A captação é feita para cá e transposta para cá. Ela está nessa pontinha aqui, junto de São Paulo. Então, quer dizer, se nós não preservarmos o Rio Juqueri, se a gente não tiver alguma solução para o Rio Juqueri, que é uma das maiores bacias dentro da bacia do Tietê, nós vamos ter outros tipos, nós vamos começar a ter vários tipos de problemas associados. Não é só a inundação de Franco da Rocha ou Caieiras, né? Está inundando para lá, não tem problema. Não, vai começar a faltar água também. A água, nós vamos ter problema de sujeira. A Sabesp não vai conseguir operar o Cantareira. Nós tivemos que limpar o Rio Juqueri de uma maneira emergencial, que é o que a gente vai mostrar agora, usando uma técnica que até então não tinha sido testada em rio de pequeno porte, para a Sabesp poder, pelo menos, fazer a descarga, fazer a operação do reservatório de Paiva Castro. O assoreamento chegou ao descarregador de Paiva Castro. E aí a coisa complica bastante. Tá? Perdão, vocês já conheceram? Essa é a bacia do Rio Juqueri. De um lado, aqui por que a gente aplicou aquele método no Rio Juqueri de 16 milhões de reais? Ela estava contemplada desde 1998, nós tínhamos uma dificuldade na execução de serviços, embora eu tivesse margens no Rio Juqueri para até trabalhar pela margem, uma das áreas, essa área em cinza aqui dentro da bacia, é um parque estadual, é uma unidade de preservação. Então eu não podia simplesmente colocar uma máquina dentro de um parque estadual, né? Porque, como vocês sabem, cada vez que a gente vai fazer uma limpeza de rio pela pista, ou seja, pela lateral do rio, você tem que desmatar tudo, porque a máquina não consegue passar não desvia de árvore, né? Então você tem que arrancar a árvore e tudo mais. O que acontece? A partir do momento em que você tem que arrancar, você tem um dano ambiental muito grande. E nós começamos a tentar mudar isso, né? Para vocês terem uma ideia, isso aqui é o centro de Franco da Rocha em 2011, em janeiro de 2011. Isso aqui é o centro mesmo. E o Rio Juqueri está passando aqui atrás. Deu 2 metros de água dentro da prefeitura. A prefeitura ficou submersa. Tá? E aí nós tivemos que tentar trabalhar por dentro do rio com equipamentos adaptados. Foi a primeira experiência que nós tivemos com um equipamento embarcado em rio de pequeno porte. Então, ela tinha 4,30 de largura, 6,30 para colocar a escavadeira. Nós conseguimos, inclusive, usar escavadeiras menores, né, as chamadas pouca-roupa, são escavadeiras, elas não têm aquele balanço traseiro tão grande, elas trabalham mais pivotantes, então ajudou bastante a gente a trabalhar nesse sentido. Para vocês terem uma comparação, esse aqui é a barcaça que é usada no Tietê, comparada com a barcaça usada no Rio Juqueri. E a plataforma usada no Tietê com a plataforma usada no Juqueri. É bem menor. Tá? A barcaça do Rio Tietê transporta 130 metros cúbicos, a barcaça do Rio Juqueri transporta 35. Ela em operação, nós finalmente, olha, como eu falei, é uma escavadeira menor, é uma escavadeira que pode ser de 11 toneladas, 7 toneladas. No Rio Tietê a gente tem que usar as de 25 ou de 15 toneladas. Tá? E aí nós temos as produtividades, né? Nós fizemos umas comparações, e contra todas as expectativas, se você usasse uma escavadeira de longo alcance, você só conseguiria trabalhar com 48 metros cúbicos por hora. Quando a gente escavou de baixo para cima, nós fizemos um teste de baixo para cima, e nós conseguimos escavar 56 embarcado. E se a gente escavasse de cima para baixo, o que é totalmente contrário ao que a gente aprende na engenharia num primeiro momento, a gente conseguia chegar a 65 metros cúbicos por hora. Tá? Então, comparação é 1, em relação à Long Reach, que é a melhor tecnologia para fazer de borda, né? Você tem 1,50 escavando de cima para baixo. A explicação que nós conseguimos encontrar a respeito disso foi a seguinte. De cima para baixo, a gente conseguia manter o calado, então ela conseguia flutuar melhor e trabalhar melhor. No momento em que nós arrancávamos as obstruções, o rio descia. Quando nós arrancamos uma das principais obstruções que tinham lá, que eram umas árvores que estavam submersas, o rio desceu 98 centímetros em 1 hora. E aí, até para trabalhar, foi bem complicado. Tá? E quais são as perspectivas? Para encerrar aqui quais são as perspectivas que nós temos que enfrentar? Um aumento da urbanização periférica com agravamento de condições de assoreamento em rios e córregos de pequeno porte. Um aumento das vazões e necessidades de intervenções de alta complexidade para o controle do Rio Tietê. O PDMAT 3 já está falando em túneis, né, em escavar túneis de longo alcance
ou de grande extensão, para desviar as águas excedentes do Tietê para o litoral. Nós estamos a 60 quilômetros da... Não, menos, né, Michele? Dá 40 e pouco. 48. 48 quilômetros da serra do litoral. Uns 48 quilômetros. Nós estamos falando de 48 quilômetros de túnel para tentar desaguar essa água excedente no litoral. Aumento dos custos associados às inundações, porque quanto mais essa inundação aumenta, mais ela vai alcançar áreas nobres das cidades. O que antes era uma várzea de rio, uma favela, passa a se tornar uma favela, perdão pelo mau sentido, uma comunidade ou casas precárias, cada vez mais se torna área central. Em Franco da Rocha, o rio passa no centro da cidade, como em várias outras cidades. E são locais de extrema valorização mobiliária e imobiliária. Tá? Então, você tem locações, você tem empresas e tudo mais. Então, quanto mais inundação você tiver lá, o custo vai aumentar exponencialmente, o custo dessa inundação. O aumento dos custos de disposição final é esperado, porque nós temos cada vez menos áreas dentro de São Paulo para depositar esse material. E uma necessidade, que é isso, a gente implora de joelhos, viu, Jean-Luc? Jean-Marc? A gente implora de joelhos que nós precisamos discutir novos mecanismos ou métodos de atuação em rios de pequeno porte como forma de garantir a sustentabilidade das grandes intervenções. Então, hoje já se percebe o seguinte, se eu esgotei as possibilidades do Tietê, o que é que eu tenho que fazer nos pequenos? Tanto em relação à sustentabilidade daquele rio local, né, fazer a população entender aquele rio localmente como parte daquela vila, como parte daquele trabalho, como evitar que esse rio venha contribuir com uma inundação no Tietê. Tá legal? Bom, gente, era isso. Obrigado pela atenção de vocês. Jean-Marc. Se alguém precisar, o e-mail é joseaugustomendes@gmail.com.